Olá, você que nos acompanha neste espaço do Tempo de Mesa. Estamos no episódio número 1 deste espaço aqui do nosso podcast Tempo de Mesa. Você que nos acompanha, muito obrigado desde já pela sua companhia. A gente está recebendo aqui no nosso Tempo de Mesa podcast o pastor Felipe Borges, da Igreja Despertar da Fé Brasileira. A gente vai ouvir um pouco a história da vida dele, também sobre o seu ministério. Felipe, seja muito bem-vindo aqui neste espaço, tudo bem? Tudo bem? Boa noite aí, acompanhado com a paz do Senhor Jesus, a todas as pessoas que vão nos assistir. Para mim, para mim é uma honra, para mim é uma honra poder estar aqui participando da inauguração, né? O primeiro podcast aí, e eu creio que será edificante. Então, a gente vem aqui contar um pouco da nossa história, alguma experiência que a gente teve com Deus, e eu creio que vai agregar muito na vida daqueles que nos ouvem. Então, muito grato mesmo por esse baita projeto. Eu creio que Deus vai te honrar muito. Amém. Felipe, vamos começar e lembrar um pouco da tua infância. Como é que, como é que era o Felipe Borges lá quando era pequeno? A gente sabe que você tem o seu pai, que é o que inaugurou a Igreja Despertar da Fé Brasileira, que é uma referência para todos nós, com certeza para ti também. Mas como que era o Felipe pequeno, acompanhando o seu pai lá no ministério desde já? Assim, ó, eu nasci num lar evangélico, como você falou. Meu pai sempre foi um pastor. hã, Desde que eu nasci, ele já era pastor. Então, eu convivi, assim, vivi algumas experiências não tão boas, de ver, assim, o meu pai foi uma pessoa que sempre se doou, por completo na obra. Então, a minha infância, juntamente com as minhas irmãs, hoje, graças a Deus, a gente tem uma igreja estabilizada. Hoje meu pai, ele tem uma estrutura tanto espiritual para nos dar um auxílio, mas no início, eu lembro que a minha infância, assim, foi marcada de muito sofrimento. A gente sofreu. Eu lembro que o meu pai, saindo, do foco, do propósito que Deus tinha com ele. Eu lembro que nós morava em Carazinho, nós estávamos morando em Carazinho, e nesse tempo Deus usou pastores aqui de Ijuí para ir em direção a Carazinho para trazer meu pai para uma grande obra. Então, lá meu pai estava estabilizado, tinha uma empresa de pintura com o meu trabalho Uhum. também, então já vem de sangue isso. Eh, Deus enviou eles lá. Deus falou que era para ele voltar para Ijuí, que tinha uma grande obra aqui. Ele fez aquilo que Deus ordenou, Uhum. mas quando a gente chegou aqui, a gente foi muito. Isso eu não lembro muito, mas a gente vê o pai e minhas irmãs que são mais velhas contando. A gente chegou aqui desacreditado aqui em Juí. Meu pai chegou aqui simplesmente eu e minhas duas irmãs, e a minha mãe e a fé. Então, iniciou um projeto, um valor que ele trouxe de Carazinho, da empresa. Ele pintou o colégio La Salles lá, o Uhum. último colégio que ele pintou. Ele trouxe um valor para cá, e esse valor meu pai não mexia, porque assim ele, então, alugou um salão, e até quando chovia, molhava dentro, passava uma semana, continuava chovendo. Mas ali o projeto iniciou, na nossa igreja, com muita luta, sozinhos, mas com uma promessa. E hoje o que eu falo, assim, se você tem uma promessa, com certeza, no decorrer do dia Deus vai provendo, Deus vai provendo. E foi isso que aconteceu, mas nesse período de tempo, eu lembro que isso me marcou. Eu lembro que a alegria nossa de ter uma bolacha Maria, que hoje é tão simples, mas o pai tinha aquele valor ali, que era pro aluguel, mantendo ali, fosse, por exemplo, 1 ou 2 anos, o dinheiro que Uhum. ele trouxe para pagar o aluguel da igreja. Então aquele dinheiro ele não mexia. Eu lembro que teve dias que a gente teve que arrumar gravetos, né, para a mãe fazer fogo, para Olha fazer, só. que não tinha o gás. Então, no início foi bastante sofrido, e eu vendo meu pai, tipo assim, como sendo um pastor,
investindo em pessoas e trabalhar com uma palavra que hoje eu convivo com isso, palavra chamada ingratidão. Hum. Você ajudar a pessoa, você investir na pessoa, e chega um ponto que as próprias pessoas, quando se estabilizam, viram as costas. Então, foi um período muito sofrido, assim, eu vendo essa ingratidão. E período de escola da minha infância, chegou um ponto, assim, que eu não queria. Eu não queria aquilo que meu pai estava vivendo para mim. Uhum. Mas eu tinha uma promessa. Então, eu demorei para ser bem sincero, eu demorei para entender o que Deus tinha comigo, porque eu via o sofrimento ali, angústias, via muitas vezes meu pai e minha mãe chorando pelo evangelho, né, sofrendo pelo evangelho, mas nunca arredando o pé. E o meu pai foi uma pessoa que me corrigiu muito quando eu era jovem, Uhum. a minha infância. Meus amigos podiam fazer isso, eu não podia. Então eu lembro de episódios, assim, que aconteceu, que marcam, né, nós vamos fazer um pozão, vamos ir pescar, vamos ir aí. O meu pai nunca me deixou. A gente tinha um horário para estar em casa, entendeu? Era bem regrado. Era bem regrado, bem rígido. Se fosse nos dias de hoje, muitos iam dizer assim: "Ei, para que tudo isso?". Mas o meu pai sempre me ensinou, desde pequeno, a gente honrar pai e mãe, Uhum. e também Deus ter na nossa vida como prioridade. Isso foi um ensinamento desde pequeno para nós. Então, hoje eu agradeço, assim, pelos não, sabe. No momento eu não entendia, não compreendia. Tenho amigos que hoje estão lá, até num presídio. Tenho amigos que até perderam a sua vida Hum. por escolhas erradas, muitas vezes, até em tempo de colégio, acontecia algo lá, meu pai nunca foi de chegar lá no colégio, e mesmo às vezes eu estando certo, meu pai nunca chegou: "Não, se aconteceu isso, alguma coisa tu fez para acontecer". Então, tipo, eu sempre tive esse amparo desde pequeno, convivi, assim, com muitas questões, assim, que se eu for contar aqui vai ficar Hum. muitas horas, mas um relato de tudo, assim, vivi com muitos nãos, tive uma infância, assim, que não foi tão fácil, no início, depois as coisas Hum. começaram a desenvolver por causa da promessa, quando Deus está na tua vida, quando Deus está na tua família, na tua casa, então as coisas começaram a fluir, e depois que eu cheguei a uma certa idade, assim, eu tive encontro com Deus, e daí, então, eu comecei a entender o que Deus tinha para nós. Felipe, daquela casa que não tinha fogão a lenha, não tinha praticamente nada, consegue se recordar do momento que houve, uma virada de chave na família de vocês? A virada de chave foi quando meu pai, eu lembro até hoje, que meu pai, como ele era pintor, ele veio para cá, conseguiu pegar alguns serviços aqui em Juí, mas tinha um irmão chamado Olívio, não sei se ele vive, lá de Porto Alegre. E surgiu um serviço para meu pai pintar a casa deles lá em Porto Alegre. E meu pai foi com mais alguns irmãos aqui de Juí, foram trabalhar lá. E lá, naquela casa, tinha um corcel. Tinha um corcel debaixo de uma árvore, mas o seu Olívio era um cara que tinha uma boa aquisição naquela época. Corcel, um carro top. Naquela época, um corcel Sim. era um baita carro. Estava debaixo da árvore, tinha os impostos para ser pago, ele simplesmente estava lá o carro. O pai foi pintar a casa, e o seu Olívio, como gostava muito do meu pai, disse assim: "Ó, pastor Agostinho, se o senhor pintar minha casa, ficar o serviço bom, aquele corcel eu vou lhe dar". Então o pai olhou aquele carro, o pai não tinha carro, o pai olhou: "Meu Deus do céu, né, só que os impostos e coisa eu não pago, eu dou o carro do jeito que tá". Uhum. O pai pintou a casa, até o que ele levou junto é meio mecânico, mexeu no carro, arrumaram o carro, terminou a obra, ganhou aquele carro, só que tinha um imposto. Naquela época era um valor ali que o pai não tinha, e o pai disse: "Não, se Deus me deu, ele sabe que eu não tenho condição de colocar em dia o carro. Imagine vir de Porto Alegre aqui com o carro todo atrasado". E o pai disse: "Mas se Deus me deu, eu vou levar esse carro para Ju". Os companheiros que estavam com ele disse: "Não, pastor, se o senhor levar, a polícia vai pegar nós, vamos perder o carro". O pai: "Não, se Deus me deu, ele sabe que eu não tenho condição, eu vou ir até Juí, lá eu vou colocar em dia o carro". Vieram. Vieram com o carro, o pai conta que quando chegaram, a federal atacando. Aí o que estava dirigindo disse: "Eu lhe falei, pastor, vamos perder o carro, tinha que ter feito outra coisa".
Aí o pai disse: "Não, se Deus me deu, eu não acredito num Deus que me deu lá, algo que para nós é benção, vai me tomar". O pai disse que quando chegaram ali, passou, a polícia não atacou eles, atacou o outro e eles passaram. Chegaram com o carro aqui. Por que que eu conto essa história, que foi uma virada de chave? Porque meu pai pagava aluguel da casa onde a gente morava. E aquele carro, como chegou aqui naquele tempo ali, no bairro Boa Vista, no bairro Luiz Folhato, um Corcel. O carro era bonito, eu lembro que nós era pequeno, a minha mãe também, nós não queria vender o carro de jeito nenhum. E o pai saiu dar uma volta ali no bairro Luiz Folhato, onde ele mora até hoje, mora lá porque ele gosta de morar lá. Então, tinha um irmão que era da igreja, se encantou no carro, ofereceu a casa onde meu pai mora hoje, pelo Corcel. Nossa. E o pai dá um valor a mais, parcelado, não sei quanto que era por mês lá. E eu sei que o pai chegou em casa e disse para nós: ó, tem um negócio, vou dar o carro e vou comprar a casa. Nós não queria, minha mãe não queria, nós queria o carro. E o pai disse: não, a casa é melhor, nós estamos pagando aluguel, a casa vai ser nossa. Claro, a casa não é como é hoje, mas o pai fez o negócio daquela casa, deu aquele corcel que ele ganhou, e até hoje ele mora naquela casa, e a partir dali foi uma virada de chave. Deus começou a honrar, começou a honrar, a igreja começou a crescer, desenvolver, e os carros que o pai teve pós ali, o pai teve um outro Corcel amarelão. Esse Corcel marcou a nossa Uhum. infância. Os irmãos doaram depois um carro para o pai. E assim foram os irmãos doando os carros para o pai, assim, porque a igreja começou a crescer. Mas o que me marca, assim, é a maneira que Deus trabalha. A maneira que Deus trabalhou para ser uma virada de chave. E assim as pessoas que desacreditaram começaram a reconhecer que quando Deus está na tua vida, do nada ele faz tudo. Então isso aqui me marcou, porque meu pai foi uma pessoa que sempre ele se colocou por completo. O primeiro som que a gente teve da nossa igreja, ele vendeu o carro dele e o valor do carro que ele pintou com um rolinho, com um rolinho que a época era difícil, o valor do primeiro carro foi o primeiro som da nossa igreja. Então, tipo, meu pai foi sempre, ele se doou por completo e Deus nunca deixou perecer. Então, é coisas que me marcou, sabe? Então, a virada de chave foi esse corcel que ele ganhou lá. Daí teve a casa própria e assim Deus começou a fluir e a igreja começou a crescer. Por falar em igreja crescer, pastor Felipe, a gente sabe que a igreja hoje, a Despertar da Fé Brasileira, ela existe em várias cidades, Várias né? cidades. Como é que foram a chegada das pessoas na vida de vocês, na vida da família, até você, teu pai, a tua família pegarem confiança nessas pessoas e expandirem mais o reino, né? Assim, o meu pai, na verdade, ele foi vice-presidente de uma igreja que na época era uma das maiores, a Só o Senhor é Deus. Até lá em Londrina ele era vice lá em Londrina. Eu nasci em Londrina, sou paranaense, mas me considero gaúcho, né? Então, o pai já tinha um conhecimento com amigos, pastores. Então, quando ele veio para cá, mesmo desacreditado, Deus começou a honrar. Então, meu pai sempre foi usado nos dons, meu pai Hum. sempre foi usado na libertação e naquela época não era que nem hoje. Hoje o inimigo ele investe em outras áreas. Hoje o inimigo está aí no celular, investe em Uhum. muitas coisas para tirar a nossa atenção. Mas naquela época as pessoas eram possessas de demônios. Então, meu pai tinha um ministério, e tem até hoje um ministério marcado aí por libertação, por orações, jejum, buscar a Deus, e Deus honra. Se tu olhar o joelho do meu pai assim, tem calos de homem que ora. Então, naquela época, as pessoas chegou pessoas de cadeira de roda, começaram a caminhar. Então, pessoas que eram possessas de demônios foram libertas. Então, os sinais de Deus, a integridade do meu pai, começou a fazer com que as pessoas viessem em busca. Então, nessa busca das pessoas, por algo que é hoje você conta nas mãos pessoas que são Uhum. sérias, que buscam a Deus, que têm discernimento, dons. Então, isso começou a fazer com que as pessoas começassem a chegar. E assim Deus começou a trabalhar através da vida do meu pai. Deus começou a fazer sinais, maravilhas, e por ter um trabalho sério e levar sempre as coisas de Deus a sério, então Deus começou a fluir, Deus começou a honrar.
Então, os pastores amigos do meu pai começaram a saber, o senhor está com a igreja, então eu quero me filiar. Então, assim, os pastores amigos de longa data. Então, hoje a nossa igreja tem mais de 30 igrejas hoje. Então, todos pastores que eram amigos, e assim o Ministério Despertar da Fé Brasileira foi crescendo, foi desenvolvendo. Hoje, a gente olhar, tem quase 30 anos o nosso ministério, é jovem ainda, e tem um grande potencial para crescer ainda muito mais. Então, através de sinais, maravilhas e de palavra, de integridade que Deus começou a trazer às pessoas, e automaticamente você começa a criar uma família. Hum. Então a igreja é isso, a igreja é uma família. E a família, com certeza, tem problemas também, isso é normal, qualquer família. Então pessoas não vão, às vezes, ficar sempre ali no teu ministério, mas no tempo que ficam ali, com certeza são bem recebidas, recebem palavra, cuidado, e vão servir a Deus. Tem pessoas que congregaram com nós lá atrás, hoje congregam em outro ministério, mas a gente sempre agradece a Deus por pessoas que nos ajudaram no começo. Pastor Felipe, vamos falar agora sobre chamado. Você contou anteriormente que a tua infância não foi nada fácil, viu tudo aquilo e passou tudo que teu pai passou também, conseguiu enxergar tudo isso, viu na pele muita coisa. A partir de que momento e que fase da tua vida em que você reconhece esse chamado e aceita também esse chamado? Assim, ó, para te falar assim bem a verdade, desde pequeno, eu era pequeno, eu lembro que eu ia nas igrejas e Deus usava alguém para dizer, ó, Deus tem um projeto na tua vida, Deus tem um projeto na vida desse jovem. Então, aquilo que teu pai fez, tem muitas coisas maiores ainda que vão acontecer na tua vida. E eu me criei sabendo já, desde o início, sabendo o que Deus tinha para mim, o ministério que Deus tinha para mim. Mas como eu te falei, chega uma idade que não é porque você é filho de pastor, Uhum. que você é pastor. Tem pessoas que acham que, existem muitos lugares por aí que é porque é filho. Mas eu sempre tive essa chamada assim, não porque eu sou filho de pastor, mas há uma chamada no coração e desde pequeno eu sabia. Mas quando eu cheguei numa certa idade, depois dos meus 15 anos, assim, desde o colégio ali, eu comecei não querer, não querer, chamado que nem eu falei, por eu presenciar muita coisa assim que em momento eu não queria para mim. Mas quando reacendeu verdadeiramente a chamada no meu coração, foi quando eu lembro que me marcou. Eu queria fazer algo para Deus e chega um momento que a gente precisa ter algo assim para gente fazer, né? Uhum. Para que comece a fluir o que Deus tinha para mim. Eu lembro que a minha mãe sempre dizia assim: tu tem que estar do lado do teu pai, tem que ajudar teu pai. E eu não queria. E eu não queria. Então, desde que Deus começou a falar comigo e aonde eu ia, Deus falava. E eu não queria, e Deus usava alguém para falar. E eu lembro que num certo culto, veio um pregador de fora, e naquele culto, eu tinha uns 15 anos, eu sei que meus colegas foram no culto, naquele culto, e eu tinha uma vergonha, porque no colégio as pessoas brincavam comigo, pastorzinho, isso, e chegou um ponto que eu não gostava, entendeu? Por isso, por enfrentar na escola, às vezes, algumas coisas, eu não queria para mim. E daí eu lembro que eles foram nesse culto, lembro no final ali, quando eu chamava para oração, eu corria para fora, né? Não queria. E naquele culto, Deus usou o pastor e eu saí, fui para a cantina. O pastor dizia: onde é que está o filho do pastor? Eu estava lá na cantina. Aí me chamaram, tá te chamando. Quando eu cheguei lá, por vergonha dos meus colegas que estavam ali. Então, quando aquele pastor ele me abraçou, ele entregou algo de Deus para minha vida, naquele dia ali eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, a partir daquele dia, foi uma virada de chave. Eu comecei a ter sede pelas coisas de Deus. 15 anos tu tinha? 15 anos. 15 anos. Comecei a ter sede pelas coisas de Deus. Desde pequeno eu ia com o pai no monte, mas eu tive aquela experiência ali. Então, Deus começou a se revelar para mim. E eu lembro que a partir daquele dia ali, já não tive mais vergonha como eu tinha. Tem muitos filhos de pastor, filhos de evangélicos que na escola às vezes ficam até com vergonha de dizer que são evangélicos. Existem. Tem uma idade que você, entendeu?
E a partir daquele dia ali, até na escola as coisas começaram a mudar, não comecei a ser mais, entendeu? As coisas começaram a fluir, depois aquele batismo que o Espírito Santo me batizou, eu comecei a ter sede pelas coisas de Deus, mas um guri novo precisa algo para agregar, né? Eu lembro que como eu estava meio distante, o meu pai disse assim: "Ó, tu tem que se envolver com as coisas da igreja". E não tinha bateria, e eu disse: "Mas eu quero tocar bateria então". Meu pai foi lá, pagou aula para mim. Numa semana eu comecei a aprender, e em uma semana eu já estava tocando os corinhos na igreja, e aquilo ali me empolgou, comecei a desenvolver o meu ministério, mas tocando bateria, né, tocando bateria. Até hoje a minha esposa, que é uma benção também, ela cantava na banda e eu tocava bateria. Só que eu sabendo do que Deus tinha para mim, não era aquilo ali. Aquilo ali foi o início ali, né, um combustível para mim me envolver, ter algo para mim me envolver na obra de Deus, mas eu sabendo que Deus tinha algo para mim. E eu lembro que eu comecei a gostar da Ana. A Ana também foi uma peça fundamental para mim. É isso, a gente Se tem que contar também, né? Tem que Não contar, podemos deixar não a Ana de podemos fora deixar. dessa história, Não, né? ela tem que estar. Eu comecei a gostar da Ana, ela também começou a gostar de mim, só que a Ana, como tinha um ministério já relevante de louvor, ela cantava, o sonho dela Uhum. era gravar um CD, então, tipo, e o sonho dela também era casar com um pregador, Olha só. entendeu? Casar com um pregador, e eu era baterista. Então também foi Ti- algo que Tinha que ajeitar umas coisinhas Isso, ainda, né? isso. E Deus tinha falado com ela, a gente colocou em oração, Deus tinha falado com ela, e ela me via pregando para um monte de pessoa, e ela sempre foi de orar, né, então a gente nunca fez nada, por querer, ela orou e disse que ela me via pregando, só que eu me olhava para mim e dizia: "Eu não tenho condição, como é que eu vou pregar? Meu Deus do céu", pegar um microfone, eu tinha vergonha de falar no público, tinha vergonha de falar com eu sempre fui tímido. Então eu disse: "Como é que vai ser?". Aí eu lembro que o meu cunhado, que era líder dos jovens, disse: "Ó, Felipe, tal dia tu vai pregar, daí no culto de jovens". E nisso eu olhava eu espelhava no meu pai e comecei. Eu lembro que meu cunhado disse: "Tu vai pregar culto de jovens", nós fazia para nós Uhum. desenvolver. E eu: "Meu Deus do céu", me colocaram pregar a primeira vez, não lembro que ano que foi, e naquele culto eu torci para que não fosse ninguém, né. Eu disse: "Mas tomara que não vai ninguém, imagina, é a primeira É vez que aí eu que vou pregar". lota, né, Felipe? E daí, eu Todo naquele mundo culto, resolveu ir, né? cara, naquele culto, meu Deus do céu, eu lembro que o meu pai ficou cuidando dos carros para acho que pra não me deixar muito nervoso, e quando eu cheguei lá, foram igrejas com irmãs ali, foram no culto sem ser convidados, chegaram, apareceram lá, quando eu sentei lá no culto, comecei a tremer, né, e eu disse: "Meu Deus do céu", e começou a chegar gente, começou a chegar o pessoal, bastante jovem. Eu não via a hora de ir embora, né, a vontade era de fugir da cadeira, mas foi algo que me marcou, assim, foi uma ministração onde eu mais chorei do que preguei, porque na verdade eu me emocionei ao ponto de um pouco do nervosismo também, mas um pouco Uhum. me emocionei que Deus só que foi uma noite que Deus me honrou numa palavra simples, aí Deus me Aham. honrou, o pessoal se comoveu também. Então a partir dali, eu comecei a entender aquilo que Deus tinha para mim, o chamado que Deus tinha para mim. Então eu vi que eu tinha capacidade, eu vi que a minha incapacidade estava aqui, ó, na minha Hum. cabeça. Mas na verdade quando eu me coloquei e acreditei na minha chamada, a partir daquele momento eu vi que eu tinha condição. Então a partir dali eu fui amadurecendo, fui também buscar, porque não adianta Deus ter uma promessa na tua vida e não fazer a tua parte. Uhum. Então eu vi que eu precisava estudar mais, precisava buscar mais, e como algo que me ajudou, comecei a escrever até tudo que eu ia falar ali, eu comecei a escrever para mim gravar, comecei a me dedicar também. E a partir dali foi uma virada de chave. Então, para encerrar assim, essa parte, o que me impulsionou foi o início, né, tocando bateria, me envolver com as coisas de Uhum. Deus. Então a gente precisa se envolver para que a tua chamada possa reacender. Também por
por gostar da Ana Paula e saber Uhum. daquilo do sonho que Deus deu para ela acerca da minha vida. Então, tudo isso me impulsionou a eu acreditar na minha chamada, de ministrar a palavra, mas sempre sabendo do que Deus tinha para mim, que no lugar do teu pai você vai ficar. Então, até hoje eu sei da chamada que Deus tem para minha vida. Né? Eu sei daquilo que Deus tem, então, a partir dali foi aquela virada de chave. Pastor, fala para nós um pouco da programação da igreja durante a semana, ou seja, de que maneira que a igreja se move, né? Assim, ó, a nossa igreja é uma igreja que caminha, uma igreja amiga, uma igreja que está sempre disponível para ajudar, tanto a minha pessoa como a pessoa do meu pai. Às vezes tem pessoa mais jovem, eles vêm falar comigo, pessoas mais Uhum, de idade procuram o meu pai, mas a gente sempre está disponível para ajudar. E não tem hora, não tem hora para a pessoa precisar uma oração, precisar uma ajuda, meu pai sempre está disponível, 24 horas. Eu ainda trabalho materialmente, dificulta um pouco, mas parte da noite a gente sempre está disponível. Então, os nossos cultos, né? A gente tem o nosso culto de sexta-feira, que é um culto intitulado Culto da Libertação, onde sempre tem uma palavra forte no final, tem um clamor direcionado a esse propósito, libertação. Nos domingos, né? A gente tem um culto que até a partir faz um ano e pouco que eu dirijo o culto de domingo. Então, o culto de domingo é um culto da família. uhum, Então, um culto de louvor ali, palavra, clamor. Então, um culto da família no domingo. Aí a gente agora, eu tô com um projeto para 2026 agora. Projeto que eu coloquei no coração de Deus e com certeza Deus ele vai bradar, né, nesse sentido. Um projeto que a gente tem. A gente quer desenvolver mais trabalhos assim, discipulados para ajudar jovens. Eu uhum, estou conquistando, eu falo eu estou conquistando, mas a igreja está conquistando. Jovens que estão vindo por ser amigos da gente, uhum, assim, por a gente ser simples. A gente ser simples, a gente tá disponível para ajudar. A gente está conquistando jovens e eles estão com sede de aprender da palavra. Então, eu quero ter mais tempo, 2026, quero ter mais tempo para mim buscar conhecimento, uhum, para a gente ter período discipulado durante a semana. Então, para a gente ajudar jovens, ajudar pessoas a crescer na graça, ensinar a orar. A gente sobe para um monte, eles estão uhum, indo subir, orar, buscar, mas também tem que crescer no conhecimento. Né? Então, nossa igreja tem muitos projetos. Por enquanto, a gente tem o nosso culto de sexta, nosso culto de domingo. Mas a gente está disponível de segunda a segunda aí para auxiliar, para ajudar as pessoas que precisam, né? E todo dia tem pessoas ligando, precisando. Então, eu sou muito grato por esse chamado e eu gosto disso. Eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de contar experiência, eu gosto de ouvir as pessoas e hoje tem pessoas que precisam ser ouvidas, né? é, E o trabalho de um pastor hoje é um trabalho essencial. Em um projeto que a gente tem com a Ana ali também, a Ana também fazer uma parte assim para a gente tanto auxiliar na parte espiritual, mas a gente também precisa entender o ser humano, né? A pessoa. Então a Ana também tem um projeto também dela estudar aí acerca de algumas coisas, se aprofundar, acerca de casamento, para a gente ter uhum, auxílio também, porque hoje o inimigo investe muito para separar, uhum, separação, casamento, família, pilar. Então, para a gente buscar conhecimento para ter um auxílio quando alguém chegar lá, a gente ter lá na nossa igreja um escritório, tanto para uma mulher falar com a minha esposa, então um homem falar comigo, tem assuntos que muito íntimo, né? e íntimo que precisa ser falar com a mulher, mulher com mulher. Então a gente tem vários projetos assim para ano que vem, projetos assim para abençoar pessoas, abençoar vidas e com certeza quem ganha com isso é o reino de É. Deus, né? Nós não competimos, a gente sempre procura fazer o nosso melhor e as pessoas que estão chegando lá com certeza são agraciadas pelo poder de Deus. Pastor, o senhor trabalha bastante com jovens, né? A gente sabe também que não é o perfil da mesma juventude quando o senhor tinha 15 anos e do avanço das tecnologias, redes sociais que nós temos agora, né? De que maneira que você enxerga o jovem do dia de hoje? Está buscando mais? Está mais fora da igreja? Está com mais sede? Está com mais dificuldade de vir? Que nem assim, ó, eu sou novo, mas vamos colocar 10 anos atrás.
10 anos atrás, a gente não tinha o que a gente tem hoje, a tecnologia que tem hoje. Hoje, infelizmente, a gente está 100% quase, pode dizer assim, ligado aqui, né? Hoje o banco está aqui, tem Instagram, Facebook, enfim, tantas e tantas coisas. Hoje tem a internet, naquela época a gente não tinha. Uhum. Hoje aqui, qualquer coisa, se você pesquisar, você tem aqui. Então, hoje está mais difícil. Está mais difícil de você manter um jovem dentro da Uhum. igreja do que antigamente. Porque hoje o mundo oferece muitas coisas e atraem, né? Atraem simplesmente aquilo que a gente enxerga. A É, gente é exato. movido por aquilo que a gente enxerga. Então, hoje você manter um jovem dentro da casa de Deus com sede de ouvir a palavra. Então, hoje dificultou um pouco mais, mas ao mesmo tempo que dificultou, a gente também tem estratégia. Tem que ter estratégia. Hoje a gente tem a rede social, que a gente pode também, ao mesmo tempo que a rede social tira a atenção de muitas pessoas, a gente pode usar também a rede social para largar vídeos, para conversar, para atrair o jovem, né? Então, hoje, ali na igreja, a gente tem um grupo de jovens que está crescendo. Ali eles fazem um trabalho totalmente diferente, tira um pouco aquilo que muitos jovens pensam, eu não vou para a igreja lá, tem que fazer isso, 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 isso. Tem muitas pessoas que olham com o evangelho como ser escravo, né? Então, você ser evangélico hoje é você ser livre. Eu posso fazer tudo, mas eu não faço tudo. Por quê? Porque eu sou livre, entendeu? Para escolher. Tem pessoas que dizem, eu sou livre, mas são dominados pelo cigarro, são dominados pela bebida, são dominados pelas suas vontades. Então, eles, na verdade, são escravos. Eu sou livre, eu posso beber, mas não bebo, posso fumar, mas eu não fumo. Então, a gente tem que entender isso, que o evangelho não é aprisionar pessoas, o evangelho é libertar as pessoas. Hoje a gente vê jovens aí, jovens, hoje é um grande índice de jovens depressivos. Hoje tem um grande Né? índice de jovens depressivos. Por quê? Cara, é 24 horas nisso aqui, entendeu? Levanta de manhã, a primeira coisa é celular. Então, a tecnologia avançou, tem um benefício bom, a gente não pode dizer que não é um benefício bom, um benefício que nos ajudou. A gente está transmitindo aqui hoje, esse é um benefício top. Tem que saber como usar, né? Da Isso, melhor maneira. a gente está falando aqui com certeza, pessoas que vão ouvir, com certeza vão, quem sabe, se identificar com algo Né? e, quem sabe, uma palavra vai ser uma semente lançada lá naquela terra, com certeza vai ser fértil, vai produzir. Então a gente precisa entender isso, que Deus tem os seus meios de trabalhar. Só que se a tecnologia avança, a igreja também precisa avançar. Então a gente precisa ter estratégia para atrair o jovem. Tu tem uma estratégia, mas o principal de tudo, para tu manter o jovem hoje dentro da igreja, não é a parede preta, não é luz, desligar a luz, como muitos acham, Sim. entendeu? Para manter o jovem hoje é palavra. É a chave de tudo, palavra. Você tem que incentivar o jovem a amar a palavra. Não precisa de mais nada, é palavra. Na verdade, é algo que nunca mudou, né? Nunca A mudou. Bíblia segue a mesma, A né? Bíblia segue a mesma. Então hoje tem muitos que acham que tem que fazer isso, tem que desligar a luz, tem que botar isso, tem que botar aquilo para segurar o jovem. Não, você não precisa. Você precisa ter busca, entrega. Se você colocar dentro do coração do jovem a sede de ouvir as coisas de Deus, é que nem a gente começa a contar uma experiência. Eu sempre conto experiência com os jovens, assim, eles perguntam como é que eles vê hoje, tipo, a gente pregando, vê, e eles se espelham. Tem jovens aqui no meu WhatsApp, eles se espelham em mim, entendeu? Se espelham em mim, na Ana Paula, vocês são espelho para nós. Né? Então, as experiências que a gente vive, convive, começa a fazer com que os jovens começam a ter sede, sabe? E começam a dizer, eu quero ser que nem ele, eu tenho esse desejo. Então, as pessoas estão vindo e estão sendo libertas, assim, jovens hoje que eram depressivos, hoje estão lá, não são mais depressivos. Jovens que eram dependentes químicos, né? Hoje estão lá, assim, com sede de ouvir a palavra, com sede de ir para o monte, orar, buscar. Então, o segredo de tudo é oração, palavra, assim, e amor, né? Né? A palavra que conclui também é amor, e a Bíblia nos ensina isso, um grande fundamento. Então, quando a gente ama alguém e a pessoa se sente bem e amada, com certeza as coisas fluem. Pastor, até para a gente encaminhar nossa conversa, já agradecendo pelo teu
teu tempo de vir aqui. Uma pergunta bem básica para a gente encerrar: por que que aquela pessoa que por um acaso caiu nesse vídeo, está ouvindo a nossa conversa até o final, por que que ela deve seguir a Cristo? Base para tudo isso, por que que ela deve seguir a Cristo? A gente precisa entender algo muito fundamental na nossa vida. Não existe, não existe alegria sem Cristo. Não existe tudo que a gente vai fazer hoje, a gente precisa ter Deus. A gente tem um vazio dentro de nós. Qualquer pessoa que vai me ouvir agora tem um vazio dentro dela. E esse vazio você não vai conseguir preencher com aquilo que o mundo oferece. Você pode se alegrar hoje, mas vai chegar um momento da tua vida que você vai estar triste. Então esse vazio que a gente tem dentro de nós só pode ser preenchido com Deus, com Cristo. Então a Bíblia mesmo diz, né? Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então não adianta eu dizer que eu sou feliz. Se eu não tiver Cristo dentro de mim, eu sou uma pessoa feliz momentânea. Mas qualquer coisa que me acontece, eu estou triste, eu fico angustiado, eu fico cabisbaixo, e vai ter momento da nossa vida que o pai, o conselho do pai, o conselho da esposa, o conselho do tio, da tia, do amigo, não vai preencher esse vazio. Então, todos nós temos um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido por Jesus. Então, quando você entender isso, que esse vazio precisa ser preenchido por Cristo, por Jesus, você vai ver que você vai se tornar uma pessoa livre, você vai se tornar uma pessoa diferente das demais. Então, o que eu digo assim, não é que você vai ter Jesus, que você não vai enfrentar prova, não vai enfrentar lutas, não. A Bíblia mesmo vai ensinar, o próprio Cristo vai dizer que nós devemos ter fé, acreditar, ter bom ânimo, e como ele venceu, nós também venceríamos, nós teríamos aflições, mas é para nós ter bom ânimo. E como ele venceu, nós também venceríamos. Então, o que eu digo para você que está me ouvindo até agora, quem sabe você está ouvindo simplesmente esse trecho desse podcast, quero dizer para você algo muito importante, essencial para você. Você precisa encontrar Jesus. E quem sabe agora, nesse momento, você que está ouvindo, Jesus está dizendo: eu quero preencher esse vazio que está dentro de você. Então, quem sabe você chegou agora, por um acaso você entrou nesse vídeo agora ouvindo, eu quero dizer para você, Jesus quer preencher esse vazio. Então, todos nós temos um vazio que é só Jesus que pode preencher. Então, Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, aceite esse Jesus e se precisar, com certeza vai ter pessoas preparadas para te ajudar e eu também fico disponível aí para alguém que precisar. Estou aí 24 horas disponível para ajudar também. Amém. Qual é os horários dos cultos lá da Igreja Despertar da Fé Brasileira? Quem quiser fazer um Com convite, certeza. à vontade, né, pastor? Os nossos cultos são sexta-feira, a partir das 20 horas, e também temos os domingos, às 20 horas, e uma segunda de cada mês, nós temos a segunda-feira da resposta. Até vocês participaram com nós. Exato. Agora, nesse mês de setembro, nós temos a terceira edição, né? Cada mês, uma segunda, será direcionada à segunda-feira da resposta, entendeu? Com o tema O Altar Tem Direção. Então, cada segunda-feira vai ser nesse propósito. Nessa segunda, aproveitando já, nessa segunda mês de setembro, vai dar no dia 15, se não me falha a memória. Vai estar o pastor Maicon Mateus Borges, Passo Fundo. Também prega muito. E com certeza, todas as segundas-feiras, então, a terceira segunda de cada mês, a partir das 20 horas, nós temos a segunda-feira da resposta. E 2026 vem muito projeto bom, projeto para agregar. E com certeza a gente conta com a oração de vocês e também se puder fazer uma visita, serão bem recebidos lá, com certeza. Maravilha, pastor Felipe Borges, o nosso convidado. Como a gente fala, né, pastor? Alguém tinha que ser o primeiro, né? Ah, Então o senhor foi o me, privilegiado me sinto honrado. desta primeira edição do nosso Tempo de Mesa podcast, este tempo que a gente tira aqui para falar daquilo que Deus tem feito, e Deus tem feito muito na nossa vida. Obrigado pela visita aqui no nosso espaço. Com certeza, eu sou grato pela sua vida e pode contar com as minhas orações também. Amém. A partir de hoje, eu creio que esse podcast vai crescer muito. Já receba essa palavra Amém. como algo de Deus para a tua vida. Eu creio que todo projeto, guarda isso no teu coração, todo projeto que é de Deus começa pequeno. No Amém. início não vai ser fácil,
mas continua firme no teu propósito, aquele que Deus colocou no teu coração. Porque hoje tu está usando uma ferramenta para evangelizar. E com certeza isso vai te dar muitos frutos na vida das pessoas e na tua vida. Porque eu sempre falo, projeto pequeno, mas com Deus faz a diferença. A igreja iniciou, foi confirmar lá Atos 2, 120. Tinha milhões de judeus, mas 120 estavam ali. O projeto começou pequeno, mas cheio de Deus. E o que hoje a gente é milhões, mas começou com 120. Então, projetos que começam às vezes muito grande, a tendência é cair. Então, lembra de Adão? Adão começou grande, dominava tudo e todos. Mas na primeira rasteira da serpente caiu. Então, todo projeto que é pequeno, mas que carrega a Deus, uma essência verdadeira, a tendência é crescer. E eu libero essa palavra profética aqui, Amém. nessa sexta-feira, no dia de hoje, libera essa palavra profética. Deus vai alargar as tendas, Deus vai te honrar muito, mais do que você imagina. Amém. Hoje você começa aqui, mas Deus vai te dar condição. Creio que breve tu vai ter um estúdio amplo, top. Então, receba essa palavra. E você que está assistindo, compartilhe, ajude, porque eu creio que vai gerar muitos frutos. E eu sou muito honrado por isso. E com certeza as pessoas também estão sendo presenteadas com esse projeto maravilhoso, que eu creio que nasceu primeiro no coração de Deus. Então, vai para cima, pode contar comigo, tamo junto, que deve é. Que Deus te abençoe e muito feliz mesmo por poder participar. Amém. Pastor Felipe Borges participando deste primeiro episódio do nosso Tempo de Mesa podcast. Até o próximo programa.